Meus irmãos, bom dia. Meus irmãos, mais uma vez, vamos citar ou ler o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todos abriram? Vamos fazer essa recitação ou leitura, todos juntos a uma só voz, como nós falamos, com vigor, com vibração, com disposição. Vamos lá, todos juntos? Antes crescer a graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Irmãos, só para a gente poder se lembrar daquilo que nós já estudamos, o tema que nós estamos considerando é os meios de graça ou os meios da graça. Então nós vimos que esses meios são instrumentos que Deus concede ao seu povo para que, através do exercício dos mesmos, nós possamos crescer espiritualmente, crescer na graça do Senhor. Então, existe uma classificação bem básica em relação a estes meios, em relação a esses instrumentos que Deus nos disponibilizou. Existem os meios privados da graça e existem os meios públicos da graça. Quais são os meios privados? Ou seja, aqueles que eu, que você, que cada um de nós devemos exercer individualmente falando, particularmente falando, pessoalmente falando, para que a gente possa se desenvolver em termos espirituais. Leitura das Escrituras Sagradas, prática da oração, exercício da oração e também prática da meditação. Já vimos cada uma dessas três. Mas aí, dentro do segundo grupo, ou seja, os meios públicos, nós também temos alguns outros instrumentos, alguns outros recursos que Deus nos disponibiliza para que a gente possa crescer espiritualmente. Ou seja, nós precisamos, em primeiro lugar, nos juntar, nos reunir para adoração, e em segundo lugar, nós precisamos praticar ou participar das ordenanças. É este item que nós iremos considerar na manhã de hoje. Eu estou no ponto 2.2, que nós temos aí na nossa lição, que nós temos aí no nosso estudo. Participar das ordenanças do Evangelho. Meus irmãos, quando eu falo assim, ordenanças, o que é que vem à nossa mente? Quando o autor aqui, quando a lição aqui enuncia esse tópico, participar das ordenanças do Evangelho. O que é que vem em nossa mente, ou o que é que vem à nossa mente ao ouvirmos essa palavra ordenanças? Quem poderia me ajudar? Ordem a ser cumprida. É qualquer uma, né? Muito bem. Obrigação, muito bem. O que mais? Ordem a ser cumprida, obrigação. Quais são as duas que nós temos aí na nossa lição? Isso, exatamente. Batismo e Santa Ceia. Deixa eu só fazer aqui uma observação. Quando a gente trabalha essa questão, esse ponto, eu julguei necessário, algumas pessoas chamam ordenanças, a questão do batismo, a questão da ceia do Senhor. É também, mas eu gosto de escutar e gosto de falar, sobretudo, a expressão sacramento. Não sei se vocês já perceberam, mas quando nós realizamos a Santa Ceia, muito dificilmente eu uso a expressão ordenança. Via de regra, eu chamo a expressão sacramento. Por quê? Porque ela é mais real naquilo que significa e naquilo que se propõe a ensinar e a mostrar a cada um de nós. A palavra sacramento, ela vem do latim sacramentos, que significa sagrado, que por sua vez deriva de uma palavra grega, que por sua vez deriva de outra palavra grega que significa mistérios. Então, ela era utilizada, sobretudo nos tempos do Novo Testamento, para denotar determinadas coisas que haviam sido reveladas por Deus para a nossa instrução, para o nosso aprendizado. E nesse sentido, a gente tem justamente essas duas ordenanças, ou de maneira específica, esses dois sacramentos, a Santa Ceia e o batismo, a Santa Ceia e o batismo cristão. Então, tanto um como o outro, meus irmãos, eles são meios de graça.
Tanto um como o outro são recursos que Deus nos dá para que, em termos coletivos, nós possamos nos desenvolver na graça, nós possamos nos desenvolver em termos espirituais. Ninguém cresce, meus irmãos, ninguém cresce, minhas irmãs, na vida cristã, na vida espiritual, sem que faça uso, sem que participe dos sacramentos que Cristo deixou e deixou instituído, essas ordenanças que Cristo nos deixou e nos deixou através do Evangelho. Quando nós participamos desses sacramentos e o fazemos com o sentimento correto, e o fazemos da maneira certa, nós estamos galgando, vamos assim dizer, na nossa vida cristã, no nosso crescimento espiritual. Então, conforme nós estamos vendo, estes meios, os sacramentos, as ordenanças, são públicos. Por quê? Porque eles são realizados, porque nós participamos deles quando nós estamos em corpo de Cristo, quando nós estamos cultuando a Deus. Então, quando nós celebramos o batismo, nós celebramos dentro do culto público ao Senhor, reunidos como sua igreja. Da mesma forma, quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, nós também estamos fazendo como corpo de Cristo, como igreja de Cristo aqui na terra. Daí aquela ênfase que vez por outra a gente fala da necessidade de nós vivermos coletivamente em termos espirituais. Ninguém vive só na vida cristã. A gente precisa cultuar a Deus coletivamente e a gente só pode participar dos sacramentos também coletivamente. Você não pode participar dos sacramentos isolado na sua casa. Não, você tem que vir para a casa do Senhor, você tem que vir para a igreja, você tem que se reunir como corpo de Cristo, para que assim e somente assim você possa participar dos sacramentos e dessa forma se enriquecer ou crescer em termos espirituais. Então, alguns autores gostam de utilizar a palavra ordenança, mas eu gosto mais da expressão sacramento, por aquilo que ela significa, por aquilo que ela é em si, de acordo com o que nós temos na palavra do Senhor. Até mesmo em termos de confissão de fé, nós temos lá um capítulo específico e ele trata dos sacramentos, e o termo utilizado lá é justamente sacramento, que, conforme nós falamos, envolve aquilo que é sagrado, envolve aquilo que é espiritual, envolve essas duas ordenanças que Cristo nos deixou enquanto esteve aqui na terra, enquanto esteve conosco. Então, olha só o que nos diz aqui a lição. Primeiro, o item aqui: participar das ordenanças do Evangelho. Uma ordenança ou sacramento é um costume e prática iniciada pelo Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve na terra. Nas verdadeiras igrejas do Senhor Jesus, há apenas duas ordenanças, ou dois sacramentos. Quais são? O batismo e a Santa Ceia do Senhor. É interessante, meus irmãos, porque quando você compara com a igreja romana, você percebe que existe mais sacramentos na igreja romana do que na igreja cristã. Quem aqui já participou da igreja romana sabe disso. Na igreja cristã evangélica, nós temos dois sacramentos. Quais são? Nós já vimos, batismo e Santa Ceia. E na igreja romana, quantos sacramentos são? 7 sacramentos. Então, além da Santa Ceia, além do batismo, ele acrescenta mais outros 5. E quais são esses outros 5 que são acrescentados lá na igreja romana? Existe a confissão, aquilo que nós chamamos de confissão auricular, né? Aquela que é feita aquela que é feita ao sacerdote. Existe a confirmação, é aquilo que a gente chama de primeira comunhão, né? Que as pessoas participam, principalmente as crianças. Existe a ordem, que é a consagração em si para o ministério, para o sacerdote, no caso, os padres, e assim sucessivamente. Existe o matrimônio dentro da igreja romana. O matrimônio também é um sacramento. E, por último, existe a extremunção, que é aquele ritual que é feito quando a pessoa está bem pertinho de partir dessa para a eternidade. Então, são 5 sacramentos a mais que a igreja romana tem em relação a nós. E aí a gente vê que reside um grande erro, porque conforme nós estamos vendo, sacramentos nada mais são do que ordenanças instituídas pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, quando você olha aquilo que Cristo ensinou, aquilo que Ele instituiu, você só encontra essas duas. Não é que algumas das outras sejam erradas em si, como é o caso do matrimônio, do casamento, mas não foi em si instituído por Jesus. O matrimônio, por exemplo, é instituído por Deus, isso desde o Antigo Testamento.
Agora, em termos de instituição, da parte de Cristo, da parte do Senhor, nós só encontramos essas duas, o batismo e a Santa Ceia do Senhor. É bem interessante, né? Quando você analisa essa questão dos sacramentos, só uma observação, né? Que os padres, eles não participam de todos os sacramentos, não. Eles não podem casar, então, somente de 6, ou só incoerência, para não mostrar outras, entendeu? Porque nesse caso, ele fica privado de ter uma das ordenanças do matrimônio. Não pode, parece até contraditório, mas acaba sendo, de fato, contraditório. Então, quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para o Novo Testamento, quais são as duas únicas ordenanças, os dois únicos sacramentos que nós temos? O batismo e a Santa Ceia do Senhor. Então, vamos trabalhar cada um desses, a partir de agora, vendo as implicações práticas que eles nos trazem, sobretudo em relação ao nosso crescimento espiritual. Então vamos lá, seguindo aí a nossa sequência, seguindo aí a nossa lição. Diz o seguinte, em relação ao batismo. O batismo é a primeira ordenança, ou o primeiro sacramento. Cristo ordenou que o batismo fosse realizado por seus apóstolos e igrejas até ao fim do mundo. Então, lá em Mateus 28, versículos 18 até o versículo 20, o que é que nós encontramos? Nós encontramos o Senhor Jesus Cristo instituindo o batismo. Vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias aí nesse texto. Ele é por demais conhecido nosso, mas nunca é demais nós lê-lo, até porque existe aqui algumas coisas interessantes que nós precisamos destacar. Então, vamos abrir Mateus capítulo 28, versículos 18 até o versículo 20. Esta foi uma ordem que Cristo deu, no sentido primário, aos apóstolos e, por extensão, àqueles que Deus comissiona para liderar a sua igreja, no caso, a liderança que ele institui. Mateus capítulo 28, versículos 18 até o versículo 20. Todos abriram? Mateus 28, versículos 18 até o versículo 20. Todos abriram? Então diz o seguinte a palavra: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui nós temos o quê? A instituição do batismo, que deve ser feito em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que deve ser praticado pela liderança da igreja, no sentido primário, os apóstolos a quem Cristo comissionou, e agora, como consequência, a liderança instituída de Cristo na sua igreja, os pastores, conforme nós temos na palavra do Senhor. E é interessante, porque conforme nós temos aqui na palavra do Senhor, Cristo, ele deu essa ordem aos discípulos e, por extensão, a cada um de nós, que somos liderança, de fazermos o quê? De praticarmos o batismo. E praticarmos em quem? Naquelas pessoas que se tornam discípulas e discípulas de Cristo, discípulas e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas o que é que tem de mais no batismo? Em si, meus irmãos, o batismo ele representa a nossa lavagem espiritual. Ele representa que nós fomos purificados em termos espirituais. O batismo, ele representa a nossa morte para o mundo e agora a nossa vida e a nossa vida para com Deus. Por isso que é tão importante, por isso que é tão necessário nós passarmos pelo processo e nos submetermos ao batismo. Aí você pode perguntar, o batismo ele salva? Em si não, mas todo salvo automaticamente ele tem que se batizar, com algumas exceções. Por exemplo, quando você vai ver na Bíblia Sagrada, o ladrão que foi salvo por Cristo na cruz, um dos ladrões, ele não foi batizado, não deu tempo. Então, aqui nós temos a exceção. A regra é que, na medida em que você aceita Cristo, na medida em que você reconhece o senhorio de Cristo, você passe pela cerimônia do batismo. Você passe por essa cerimônia que indica que você foi purificado dos seus pecados, por isso se utiliza água, que indica que você morreu para o mundo, agora serve a Deus e reconhece que Cristo, Ele é o Senhor. Reconhece que Cristo, Ele é o dono e Ele é o dono da sua vida. Olhem só, meus irmãos, o que nós temos lá em Romanos capítulo 6.
Esse texto vocês não têm aí na lição, mas ele é importante, porque ele indica a implicação do batismo em si para as nossas vidas. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Romanos 6, versículos 1 até o versículo 4. Olha aqui, um dos significados que nós temos em relação ao batismo do Senhor. Romanos capítulo 6, versículos de 1 até o versículo número 4. Está vendo aí? O batismo indica justamente isso, essa novidade de vida que agora nós temos. Nós morremos para o mundo, morremos para o pecado e agora nós vivemos para Deus. Nós vivemos em novidade de vida. Então, o batismo simboliza justamente essa mudança. O batismo simboliza justamente essa transição que se dá na nossa vida. É um ritual externo, no qual nós utilizamos água, mas tem uma implicação espiritual, uma implicação interna. Por quê? Testemunha o fato dessa mudança que aconteceu e aconteceu nas nossas vidas. Então, por isso é necessário nós, ao exercermos a prática dos sacramentos, passarmos ou experimentarmos o batismo, mas não só isso, porque às vezes a gente tem a falsa ideia que o batismo e a sua significância espiritual para nós, ela se restringe tão somente ao momento em que nós fomos batizados. Não, meus irmãos, não. Quando nós estamos dentro da Igreja de Deus e nós estamos presenciando o batismo de outras pessoas, isso também nos auxilia na nossa vida cristã. Não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já se lembram, mas toda vez que você realiza ou participa de um batismo, você faz o quê? Os juramentos. Você faz o quê? As promessas. Então, quando nós, mesmo depois de termos sido batizados, estamos presenciando tal ato, nós devemos refletir sobre as nossas vidas e concluir se nós estamos ou não correspondendo aos votos que nós fizemos quando nós fomos o quê? Batizados. Olha a importância do batismo para as nossas vidas. Não só como aquele ato único que nós temos, mas ao longo de toda a nossa vida, ao presenciarmos o batismo de outras pessoas. Quando nós aprendemos as implicações do batismo e vemos que o batismo ele simboliza o nosso sepultamento do mundo, do pecado, para a nossa nova vida com Deus, isso, meus irmãos, estimula a nossa vida, estimula a nossa fé, para quê? Para que nós possamos lutar e também vencer as tentações que muitas vezes o pecado impõe sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes, quando nós somos assolados pelas tentações, muitas vezes quando nós somos assolados ou tentados pelo pecado, nós devemos nos lembrar de que um dia, através da cerimônia do batismo, morremos para o pecado, vivemos agora para Deus, e essa nova vida com Deus faz com que agora nós possamos vencer o pecado na nossa vida. Então, são formas, são maneiras através das quais no batismo você vê esse meio de graça, repito, não como um ato isolado, mas como algo que está sempre presente, sempre contínuo na nossa vida e que nos auxilia no crescimento espiritual, no crescimento da nossa vida com Deus. Ao longo de muito tempo, eu tive uma visão equivocada em relação ao batismo, sempre isolando aquele momento específico. Não, o batismo ele tem uma implicação contínua, abrangente nas nossas vidas, e ele vai perdurar durante toda a nossa existência, porque ele vai sempre indicar esse fato. Que fato? Nós morremos para o pecado. Que fato? Vivemos para Deus. Que fato? Em virtude disso, hoje nós podemos vencer o pecado pela graça de Deus presente na nossa vida. Por isso que o batismo se torna um meio de graça, não só quando ele é aplicado, mas também ao longo da nossa vida cristã aqui na terra. Então, por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, repito, o batismo ele torna-se, por essas e outras razões, esse meio de graça tão importante e tão fundamental para as nossas vidas. Mas não só isso, eu vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Reforçando o que eu acabei de falar, desse benefício do batismo para a nossa vida, aqui no sentido específico, pelo fato do batismo nos trazer uma reavaliação da nossa vida espiritual. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Muito bem. Então, o que é que Pedro está falando aqui? Ele está falando a questão da Arca de Noé em relação ao Antigo Testamento e trazendo a realidade quanto ao batismo. E ele mostra que o batismo ele faz justamente isso, meus irmãos. Ele é uma forma de aguçar a nossa consciência, para que a gente possa avaliar.
se de fato nós estamos vivendo essa novidade de vida que o batismo ele representa e representa para cada um de nós. Por isso, quando nós vemos, repito, quando nós presenciamos toda e qualquer cerimônia de batismo, a gente deve fazer essa reavaliação da nossa vida. Será que agora, passado X tempo do meu batismo, eu estou correspondendo aos juramentos que fiz quando eu fui batizado no passado? O compromisso que eu assumi de servir a Deus, o compromisso que eu assumi de servir a igreja de Deus, o compromisso que eu assumi de viver na dependência da graça, o compromisso que eu assumi de viver em santidade ao longo da minha vida até o meu encontro com o Senhor. Então, o batismo ele aponta justamente isso, para essa boa consciência que nós devemos ter, dessa reavaliação que a gente deve fazer constantemente da nossa vida, para podermos chegar a essa conclusão. E se nós chegarmos à conclusão que nós não estamos correspondendo àquilo que nós havíamos prometido, àquilo que nós havíamos jurado no passado, a necessidade de fazermos o quê? Nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o caminho do Senhor. Então, perceba que isso é um exercício contínuo que nós devemos fazer na nossa vida. Perceba que isso é um exercício contínuo que a gente deve fazer ao longo da nossa caminhada cristã. Isso serve, meus irmãos, e serve por demais para cada um de nós. Às vezes a gente peca, às vezes a gente não cresce como nós deveríamos crescer, porque a gente não tem essa visão mais aprofundada em relação aos sacramentos, de maneira específica, porque às vezes a gente não tem essa visão tão aprofundada em relação ao batismo. Repito, o batismo não é um ato isolado que nós realizamos no passado. É em si, em termos da cerimônia, mas ele traz implicações para o resto da nossa vida. Ou aqui, quem não fez esses juramentos? Ou aqui, quem não fez essas promessas quando foi batizado? Assuma o compromisso de servir a Deus, assuma o compromisso de servir a minha igreja, assuma o compromisso de ser submisso às autoridades constituídas, assuma o compromisso de viver na dependência da graça. Então, são todos esses juramentos que nós fizemos no batismo. Precisamos agora reavaliar se de fato nós estamos correspondendo com ele. Se sim, louvado seja o Senhor. Se não, é nos arrependermos, voltarmos dos nossos caminhos maus e prosseguirmos na nossa caminhada cristã. Por isso, repito, que o batismo, ele indica esse meio da graça tão importante para cada um de nós. Ok? Diga, pastor. Pois não. Deixa eu chegar o microfone, pastor. Deixa eu chegar o microfone. Os imersionistas usam a primeira parte desse versículo 4 de Romanos 6 para dizer que o batismo tem que ser por imersão, sepultados com ele pelo batismo. É argumento deles, não sei se já feito em outro momento, agora talvez fosse meio complicado. Pode fazer, pastor. Não, mas eu digo o pastor fazer uma explicação para o povo quanto a isso. Sim, que não é realmente o que os argumentos, se ninguém nunca teve esse argumento aqui, um dia vai ter. É na hora, para condenar o nosso batismo, que o nosso não presta. Eu já ouvi de imersionistas que o congregacional é um caminho muito bom, uma igreja boa, mas não adianta nada que você não é batizado de fato, porque a imersão não presta, ou a aspersão não presta. Exatamente. Porque no caso de Romanos 6,4, como o pastor falou, a questão do sepultamento, o que é que se diz? Aquelas pessoas que defendem, vocês sabem, né? Existe pelo menos duas formas de se batizar. Pelo menos três formas de se batizar, né? Existe o batismo por imersão, que é aquele no qual a pessoa é mergulhada. Existe o batismo por aspersão, no qual a água é aplicada às pessoas, que é o que acontece conosco. Existe o batismo por afusão, em que você nem é mergulhado e você não é aspergido, você fica entre um e outro, entendeu? Mas no caso específico aí, o da imersão, realmente se utiliza esse texto para defender justamente isso. Então você tem que mergulhar para que isso simbolize a sua morte para o mundo, o seu sepultamento para o mundo e a sua nova vida com Deus. Mas não é em si o que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando é aquilo que representa em si o nosso batismo, ou seja, a nossa morte para o mundo, a nossa morte para a carne e a nossa nova vida para com Deus. Então, lá em Romanos 6,4, não tem a ver em si com a forma. Lá em Romanos 6,4 tem a ver com o quê? Com aquilo que ele representa. E o que é que o batismo representa? Aí sim, a nossa morte para o mundo e a nossa vida para Deus. Certo? Algo mais, pastor, dentro desse... 5 e 6? 5 e 6 desse mesmo texto. Mostra o que é que foi sepultado com ele no batismo, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Não é o novo homem que é lavado num tanque d'água. Exatamente. E pode prosseguir, pastor, ainda no versículo 6. Para quê? O velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Exatamente. Bíblia é contexto, né? Eles pegam e isolam, aí provam o que quiserem. Exatamente, exatamente. Então, qual é a nossa compreensão em si? É aquilo que indica o batismo. O que é que indica? A nossa morte para o mundo, a nossa crucificação para o mundo, a nossa nova vida para com Deus. Então, meus irmãos, repetindo, que a gente possa estar sempre fazendo essa autoavaliação em relação às nossas vidas. Isso é importante. Essa promessa que nós temos aqui em Romanos 6, ela é fundamental, porque ela indica uma realidade na nossa vida. Que realidade? Que nós morremos e morremos para o pecado. Antes de nós sermos salvos, a Bíblia diz que nós éramos o quê? Escravos do pecado. Na verdade, antes de nós sermos salvos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, naquele tempo, o pecado ele exercia completo domínio sobre nós. Mas o que é que acontece? A salvação, né, que é simbolizada pelo batismo, aconteceu, e essa escravidão, essa morte que nós tínhamos em relação ao pecado, deixou de existir. E agora, o que é que nós temos? Agora nós temos todos os recursos, agora nós temos todos os meios de vencer o pecado. Por quê? Por causa dessa nova vida que nos foi implantada. Então, pensar no batismo é pensar nisso. Pensar no batismo é pensar nessa realidade. Eu posso ser tentado como for, o pecado pode me assediar como for, agora, para ele eu já morri. O batismo indica essa realidade, e por isso hoje, pelo Espírito Santo e pela graça de Deus, eu tenho os recursos necessários para vencer o pecado e as tentações na minha vida. E aí, nesse sentido específico, o batismo ele é esse meio de graça que nos ajuda, que nos auxilia no nosso crescimento espiritual, na nossa vida com Deus, certo? Então, indicado pelo batismo, que, repito, representa, conforme nós vimos aí, a nossa morte para o mundo e a nossa nova vida para com Deus. O nosso corpo do pecado foi crucificado com Cristo, para que agora nós andemos em novidade de vida. Isso é importante, meus irmãos, e aqui eu abro um parênteses que eu acho muito válido. Muitas vezes, quando a gente vai desenvolver a nossa vida de santificação, a gente já começa com o pressuposto errado. Qual é o pressuposto que muitas vezes a gente coloca, que é equivocado, quando a gente procura viver uma vida de santidade? Que o pecado, ele é mais forte do que a gente. Não, meus irmãos, não. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. A nossa carne, a nossa natureza terrena, ela pode até ser forte, mas não é mais forte do que o Espírito Santo que habita em nós. Então, quando você tem essa perspectiva, você já entra na luta com uma outra visão. Agora, quando você entra na luta em relação ao desenvolvimento da sua santificação, já com esse vitimismo, pensando que você é fraco, pensando que você não pode, e de fato você é fraco e não pode. Agora, contando com a graça de Deus, sim, você pode vencer o pecado na sua vida. Então você já vai com uma outra motivação, você já vai com uma outra visão na sua luta contra o pecado. Se você já entrar na perspectiva que você é um derrotado, se você já entrar na perspectiva que o pecado vai ser sempre mais forte do que a graça de Cristo na sua vida, aí nunca, absolutamente nunca, você vai desenvolver uma vida de santificação. Agora, quando você entra com essa visão, não, graça de Deus está comigo, o Espírito Santo reside em mim, então Ele me dá todas as forças necessárias para que eu possa resistir ao pecado, para que eu possa resistir às tentações. Olhem só o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Essa é a grande realidade que a gente deve ter na nossa vida e jamais nos esquecermos. 1 Coríntios 10, versículo 13. E repito, o batismo envolve tudo isso, essa reflexão que nós devemos fazer dessa realidade que se deu na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Juntamente com a tentação, Deus vai prover o quê? De sorte que nós vamos poder suportar o quê? A tentação. Então é dentro dessa perspectiva, meus irmãos, que a gente deve travar a nossa luta com o pecado, e é uma luta mesmo, porque constantemente ele está aqui nos assediando,
quer por pensamento, quer por palavras, quer por motivações, quer por ações, quer por influências que muitas vezes a gente recebe das pessoas. É uma luta. E você sabe, quanto mais você propõe no seu coração se vir a Deus, quanto mais você propõe no seu coração ver uma vida de santidade, mais as coisas parecem que cooperam para a gente não fazer isso, entendeu? Mais luta vem, mais dificuldade nos sobrevém, e a gente tem que lutar contra todas essas coisas. Agora, como é que eu vou travar essa luta? Como é que eu vou guerrear essa guerra? Tendo essa verdade no meu coração. O Espírito Santo está em mim e Deus vai me prover todos os meus necessários para que eu possa resistir à tentação que tenazmente ela vai me assediar. Aí você já entra nessa luta com uma outra perspectiva, com outra visão, com uma outra motivação. E não esquecendo do seu batismo. Não esquecendo do seu batismo. Sabendo que lá no seu batismo você fez a sua confissão pública do senhorio de Cristo sobre sua vida. Lá no batismo simbolizou a sua morte para o pecado, a sua nova vida para com Deus, e baseado nessa realidade, você vai lutar e lutar tenazmente contra o pecado que vai continuar assediando a nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Então é assim, repito, meus irmãos, que o batismo ele se torna esse meio de graça, esse sacramento tão importante que nós temos aqui na nossa vida, que Cristo disponibilizou para cada um de nós. Certo, gente? Certo? Uma outra coisa relacionada ao batismo, o batismo ele é o estímulo para que nós possamos viver em comunhão. Eita, pastor, e é o estímulo para que a gente possa viver em comunhão. Abram aí, 1 Coríntios 12, 13 e depois 25 e 27. Olha só o que diz aqui. Abriram aí? 1 Coríntios 12, no versículo 13. Olha só o que diz aí. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o batismo simbolizou o quê? A nossa entrada, a nossa comunhão no corpo de Cristo. E conforme Paulo diz aqui, nesse corpo não há distinção. Tanto faz ser judeu, tanto faz ser grego, não existe diferenciação nesse corpo. Então, o batismo, meus irmãos, ele indica isso. É a cerimônia de introdução. Agora nós não fazemos mais parte do mundo. Agora nós fazemos o quê? Parte da igreja de Deus. Agora nós somos membros do corpo de Cristo aqui na terra. O batismo indica justamente essa realidade. Aí, adiantando, versículos 25 e versículo 27. Uma vez que eu sou introduzido nesse corpo e que o batismo simboliza essa realidade, olha só o que Paulo diz aí. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O que é que o batismo indica? Que agora eu vivo em comunidade. Não existe essa questão de cristão individual, não. Até, na verdade, é uma contradição de termo, né? O cristão, ele implica naturalmente em viver em comunidade. E é isso que Paulo está falando aqui, entendeu? De nós nos cooperarmos, né, mutuamente, de nós nos compadecermos com aqueles irmãos que padecem, de nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Por quê? Porque nós somos membros desse corpo. Então, quando nós temos divergência dentro da igreja, quando nós temos dificuldade de relacionamento dentro da igreja, a gente deve olhar lá para trás e nos lembrar que pelo batismo nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. O nosso irmão também foi. Então, por isso, nós temos a obrigação e todas as condições de podermos o quê? Nos reconciliar com Ele, para que assim a gente possa, juntos, ajudando mutuamente, crescermos espiritualmente. Olha só que coisa fantástica que muitas vezes a gente esquece em relação ao batismo, entendeu? Então, se eu fui batizado, fui introduzido no corpo de Cristo, meu irmão também foi introduzido no corpo de Cristo, então agora eu devo viver em comunhão, ajudando e sendo ajudado, vivendo em comunhão, quebrando qualquer dificuldade. Por quê? O batismo implicou nessa nova realidade que nós temos hoje. Somos membros e membros do corpo do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Certo, gente? Então, meu de graça. Colossenses capítulo 2. Versículos 11 e 12. Está vendo aí? Aquilo que nós havíamos falado antes. Que o batismo ele indica a nossa morte para o mundo, a nossa nova vida para com Deus, e agora representa esse meio de fortalecimento para que a gente possa lutar contra o pecado na nossa vida. Certo, meus irmãos? Então, pelo menos algumas informações bem resumidas
em relação ao batismo como meio de graça para a nossa vida. Então, repetindo, o batismo foi o primeiro sacramento instituído por Cristo, lá em Mateus capítulo 28. Nesse sacramento, nós temos o quê? O reconhecimento do senhorio de Cristo na nossa vida, e também nós temos essa nova realidade que nós desfrutamos: morte para o mundo, vida para Deus; morte para o pecado, vida para a justiça. E baseado nessa realidade, a gente olha a nossa vida cristã com uma perspectiva positiva da nossa vitória certa contra o pecado na nossa vida. É assim que o batismo torna-se nesse meio de graça para cada um de nós também. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta dentro desse item, para nós passarmos para o item seguinte em relação à Santa Ceia? Diga, Raimundo, vai pegar o microfone? Pegue. Pastor, é sobre a respeito do batismo. Sei. Que tem algumas denominações que eles dizem o seguinte: eles não acreditam no batismo do congregacionalismo porque eles dizem que não é com o Espírito Santo. Os deles sim é que é. Então tem algumas denominações que eles falam isso, que são batizados com o Espírito Santo, por isso que o batismo dele é válido. Sim, é porque na verdade aí não é nem a questão do sacramento em si, né? É a questão da visão equivocada que as pessoas têm em relação à operação do Espírito Santo. Porque há alguns grupos que veem que o Espírito Santo faz uma dupla operação na vida da pessoa. No primeiro momento ele regenera, e no segundo momento ele batisma. No primeiro momento ele transforma, e no segundo momento ele equipa para uma vida de maior santidade, uma vida de maior consagração. Mas aí quando você vai ver, a questão da regeneração, ela já envolve tudo. Ela já envolve a nova vida e já envolve a capacitação que Deus nos dá para que a gente possa vivenciar essa nova vida e aí nos consagrarmos cada vez mais a Deus. Então não são dois estágios da operação do Espírito Santo na nossa vida, é um estágio só. O Espírito Santo regenera, transforma, e nessa regeneração, nessa transformação, nós somos capacitados agora a viver a plenitude da presença de Deus na nossa vida, que não vem através de manifestações miraculosas, não. A plenitude da presença de Deus na nossa vida vem através de uma vida de piedade, consagração, santidade, que é testemunhada através das nossas ações, que é testemunhada através dos nossos atos. Então, infelizmente, um pensamento equivocado que distorce a obra da graça e da salvação na nossa vida. Certo, Raimundo? Entendido aí? Muito bem. Algo mais, meus irmãos, dentro desse item relacionado ao batismo, como meio de graça? Não? Vamos passar para o segundo? Qual é o segundo? O segundo sacramento, ou a segunda ordenança, é a Santa Ceia. Vamos lá, olhem só o que diz aí no nosso material. A ceia do Senhor não é um sacrifício oferecido a Deus, e sim uma comemoração daquela oferta que Cristo fez de si mesmo na cruz em pagamento dos nossos pecados. 1 Coríntios 11, 24 e 26. Já a gente lê esse texto aqui. Olhem só, meus irmãos. Aqui nós observamos um outro equívoco que infelizmente existe dentro da igreja romana, de fazer o quê? De entender errado essa questão da Santa Ceia, de ver presencialmente o corpo de Cristo no pão, de ver presencialmente o sangue de Cristo no vinho. Na verdade, na concepção, no entendimento da igreja romana, o pão se transforma no corpo, o vinho se transforma no sangue. Não é assim. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, agora eles simbolizam, respectivamente, o corpo e o sangue de Jesus. E quando você dele participa pela fé, você está se alimentando do corpo de Cristo. Não que seja o corpo em si, mas pela fé você se alimenta daquilo que os elementos representam. O pão apontando para o corpo e o vinho apontando para o sangue de Jesus. Então você está, pela fé, se alimentando de Cristo, se alimentando do nosso Salvador. Então, foi isso que Cristo ensinou, foi isso que Paulo mostrou, e é isso que a Santa Ceia, ela implica, essa comemoração, simbolizada pelos elementos: o pão, corpo de Cristo, o vinho, sangue de Cristo, uma comemoração do sacrifício de Cristo em favor dos nossos pecados e o perdão que Deus nos proporcionou através dele. Cristo institui a Santa Ceia, lá em Mateus 26, e Paulo fala um pouco disso aqui em 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que, via de regra, a gente lê quando vai celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então, abram aí, 1 Coríntios capítulo 11. A gente vai ter 15 minutos ainda, vai dar tempo da gente poder avançar aqui em algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo aqui, ele está repetindo as palavras de Cristo que a gente vê lá em Mateus, lá em Lucas,
Mateus 26, Lucas 22, quando ele institui a Santa Ceia do Senhor. Versículo 24, Paulo assim diz, repetindo as palavras de Cristo: e tendo dado graças, o partiu e disse, no caso o pão: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes e comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Chamar a atenção para duas expressões que Cristo fala: em memória de mim. Ele fala isso em relação ao pão, ele fala isso em relação ao vinho. Então, nós estamos aqui, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, repito, estamos fazendo essa comemoração do sacrifício de Cristo, e através dos elementos, nós nos lembramos de tudo aquilo que envolveu o seu sacrifício, o seu corpo que foi cravado na cruz, e o sangue que desceu da cruz por causa do seu sacrifício. Então, quando você toma o pão, não é que o pão seja o corpo, mas aponta para o corpo de Jesus. Quando você bebe do vinho, não que o vinho seja o sangue, mas aponta para o sangue de Jesus. São recursos visíveis para que Deus nos ensine verdades espirituais e possa aplicar essas coisas na nossa vida, no nosso coração. Então, é por isso que a ceia do Senhor, ela é essa ordenança, e é por isso que ela é tão importante, porque aponta justamente para a comemoração que nós fazemos do sacrifício de Cristo em nosso favor. E aí, ele segue: os elementos da ceia do Senhor são pão e vinho, a gente já viu. Cada elemento representa um diferente aspecto do sacrifício de Cristo. O pão simboliza o corpo traspassado e morto do Salvador por causa dos nossos pecados. O vinho representa o sangue de Cristo que foi derramado a fim de purificar nossos pecados. Um cuidadoso estudo das Escrituras demonstra as exigências para se participar da ceia do Senhor. Qual é a exigência? O que é que a Bíblia recomenda? Qual é a ordem que ela nos dá para que a gente possa comer do pão, simbolizado, comer do corpo, simbolizado pelo pão, beber do sangue, simbolizado pelo vinho, fazer isso de maneira benéfica? Qual é a recomendação que ela faz? Nesse mesmo texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11, só que no versículo 28, o que é que Paulo diz aí? Que nós devemos fazer, o cuidado que nós devemos ter, a exigência que a Bíblia faz, para que nós possamos participar da Santa Ceia dignamente e que isso possa refletir positivamente na nossa vida. Então, antes de tomar do pão, antes de beber do cálice, o que é que eu devo fazer? Eu devo me autoavaliar, né? Se eu vou comer do pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi traspassado na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, como é que está a minha vida em relação aos pecados? Será que eu sou um servo do pecado? Será que eu estou me sujeitando ao pecado? Porque se Cristo morreu na cruz, e se ele sofreu na sua carne para pagar o meu pecado, por que eu vou ver sujeito ao pecado? Aí você avalia esse aspecto da sua vida. Do mesmo jeito, o sangue. O que é que o sangue indica? Em si, indica o perdão, a purificação dos nossos pecados. Será que nós estamos vivendo essa novidade de vida? Será que nós estamos vencendo a nossa batalha com o pecado? Será que nós estamos indo no caminho da justiça para que esse sangue que me perdoou, de fato, ele possa ser uma realidade positiva da nossa vida, que ela possa corresponder com isso que eu vivo? Então, são essas reflexões, meus irmãos, que a gente deve fazer antes de tomar do pão, antes de beber do vinho. Já pensou? Você pega do pão, você toma do pão, você bebe do vinho, mas aí caracterizando, marcando a sua vida cheia de pecado, cheia daquilo que desagrada a Deus, então não corresponde com aquilo que você está participando. Você está se lembrando da morte de Cristo, você está se lembrando do seu sacrifício, o sacrifício que Cristo fez em prol ou como pagamento dos nossos pecados. Então, como é que eu vou viver na prática do pecado? Percebem que existe uma contradição? Percebem que existe uma incoerência? Então, Deus nos dá esse meio de graça para que a gente possa refletir, pensar, analisar a nossa vida e depois de nós fazermos os devidos reparos, pegar do pão e beber do vinho. Então, é como que um recurso que Deus nos dá, e de fato é, para a gente examinar a nossa vida, avaliar a nossa vida com Deus, corrigir aquilo que porventura seja necessário ser corrigido, para que assim a gente possa andar nessa novidade de vida, simbolizado pelo batismo, que nós participamos dele no passado. Aí você percebe como é importante o batismo e a Santa Ceia, esses sacramentos como meios de graça
na nossa vida. Uma coisa ou um sacramento complementa o outro. E ambos indicam para quê? Indicam o quê? Indicam essa nova realidade que deve ser vivenciada na nossa vida, de santidade, de consagração, de dedicação, de zelo pelas coisas de Deus, de zelo pelas coisas do Senhor. Então, meus irmãos, a gente tem que ter um compromisso sério. Toda vez que nós fizermos uso dos sacramentos, repito, seja no batismo, quando nós nos batizamos, ou quando nós estamos presenciando o batismo de alguém, seja em relação à Santa Ceia, quando nós participamos dela, no sentido de fazermos essa verificação da nossa vida, no sentido de fazermos essa autoanálise, para que assim a gente possa, seguros de que nós fomos salvos da graça, seguros de que nós morremos para o pecado, usar os meios que Deus nos disponibiliza, para que a gente possa vencer, continuar vencendo o pecado e crescer em termos espirituais. Ninguém vive sem fazer uso dos sacramentos no sentido de crescer espiritualmente. A gente precisa deles, meus irmãos. A gente precisa. Por isso que é tão importante nós participarmos. Na igreja cristã dos primeiros séculos, só para nós termos uma ideia, a questão da Santa Ceia, ela era realizada semanalmente. Agora não, em virtude do passar do tempo, nós nos habituamos a celebrar uma ou duas vezes, mas os cristãos tinham aquele compromisso, todos os domingos, de estar ali avaliando a sua vida espiritual, e a gente também tem que ter esse compromisso na nossa vida, em todos os momentos, mas sobretudo nesse momento que Deus nos chama a comunhão, que é justamente a participação na Santa Ceia do Senhor. A gente não pode vir de qualquer maneira, e se nós viermos de qualquer maneira, a gente não pode sair de qualquer maneira. Depois que participa da Santa Ceia, você tem que assumir o compromisso ali, de servir a Deus, de confiar na graça, de procurar viver uma vida segundo a sua vontade, porque você está sempre se lembrando do sacrifício que Cristo realizou em seu favor para lhe libertar do pecado. Então, se você participa dessa cerimônia de comemoração da libertação que Cristo operou dos nossos pecados, por que eu vou viver continuamente mergulhado no pecado? É uma incoerência, é uma contradição. Então Deus usa, repito, desses meios para estar falando à nossa consciência, para estar falando ao nosso coração, certo? Olhem só o que nos ensina 2 Coríntios capítulo 13, dentro desse princípio de avaliação espiritual. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Pois não, Banita? Aqui demonstra também o cuidado que nós devemos ter, estar bem atentos para se examinar a si mesmo. Sim, E muitas vezes o homem, ele costuma estar examinando o outro, julgando o outro, e esquece de julgar a si mesmo, de olhar para dentro de si e se examinar antes que tome, né, do cálice e coma do pão. Exatamente. Então, que fiquemos bem atentos a isso. E nesse caso aí específico, né, aqui foi um detalhe muito importante esse que a Albanita trouxe, é que Deus já tem essa preocupação, e Paulo aqui foi inspirado a escrever isso, muito provavelmente pela a tendência que nós temos como seres humanos de estar sempre procurando examinar o outro. Cristo disse o quê? Que a gente deve primeiro tirar a trave do nosso olho para poder ver o argueiro que está no olho do nosso irmão. Então, aqui, meus irmãos, muito embora a participação da Santa Ceia é uma coisa coletiva, mas a nossa preparação é individual. É individual. E cada um tendo essa preocupação individual, o coletivo vai se consagrar. Percebem? Então, você não tem o que se preocupar com o outro nesse sentido. Você se preocupa primeiramente com você. Entendeu? E cada um preocupando-se consigo mesmo. E aí é o corpo que vai crescer. Porque vamos imaginar uma coisa, meus irmãos. Vamos imaginar uma coisa. Vamos pensar aqui. Eu vou até extrapolar um pouquinho o tempo, mas acho que é necessário isso. Nós vivemos como corpo de Cristo aqui na terra. Somos corpo, somos igreja de Cristo. Nós temos as nossas responsabilidades coletivas e nós também temos a nossa responsabilidade individual. Mas se em termos individuais, cada um de nós procurarmos vivermos em santidade, procurarmos viver em retidão, qual é o impacto que isso vai ter para o coletivo? Muito. Não é verdade? Muito. Agora eu pergunto a vocês, é com esse objetivo que muitas vezes a gente vem participar da Santa Ceia? A gente esquece completamente disso. A gente pensa, não, hoje é o dia da Santa Ceia, é um cerimonial, beleza, vou participar. Não é só isso, gente. Quem faz isso é o romanista, entendeu? Que fica comendo a hóstia lá. Ele não pode nem beber o vinho, só quem pode beber o vinho é o padre, porque é o padre que perdoa pecados, né? Existe até um pensamento errado nisso aí. Então,
somos nós, em termos individuais. Então, quando você faz, né, essa avaliação pessoal, e a gente já tem tanto pecado para poder avaliar, do que a gente às vezes perder tempo em avaliar o pecado do nosso irmão, isso não significa dizer que a gente não procura ajudar naquilo que o irmão está com falta. Não, com certeza, a gente tem que fazer isso como corpo de Cristo, entendeu? Agora, na ceia, é esse momento individual, entendeu? E coletivamente falando, para que a igreja possa crescer. Então, às vezes, a gente vive uma igreja fraca, com um testemunho fraco, porque muitas vezes, individualmente, nós estamos faltando. E isso vai se refletir aonde? No coletivo, entendeu? Isso é um fato. Vá, Aline. Hã? Vá. Tá certo, vá. É uma dúvida com relação ao versículo 33 de 1 Coríntios 11. Certo, 33. Quando ele diz que quando vos reunirdes para comer, esperais um pelos outros. É porque algumas pessoas comiam demais e deixavam de servir ao outro? Ou é porque existia, de certa forma, individualismo? Existia individualismo e separação. Porque essa questão da Santa Ceia, eu acho que até fiz uma vez lembrança disso, acho que foi no domingo passado, retrasado. De fato, a gente começa a ler no versículo 23, que é a instituição em si. Mas o problema da Santa Ceia, que levou Paulo a falar dela a partir do versículo 23, começou aonde? No versículo 17. E qual era o problema que existia lá na igreja corintiana, na igreja de Corinto, entendeu? Que os irmãos não esperavam pelos outros. Os mais ricos desprezavam os mais pobres, comiam na frente, quando chegavam os mais pobres, não tinham mais nada. Então eles estavam participando indevidamente da Santa Ceia, porque não estavam tendo a consideração devida com os irmãos. Então foi isso que motivou o apóstolo Paulo a fazer o quê? A dar toda essa instrução da Santa Ceia. Quando ele chega, por exemplo, no versículo 29, 1 Coríntios 11, 29, acompanha aí, por favor, comigo, que diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse discernir o corpo, ao qual Paulo se refere, é a falta de respeito que as pessoas não estavam tendo, não estavam discernindo a unidade que existe o corpo de Cristo, e estavam fazendo o quê? Uns agindo em detrimento dos outros. Então, por causa disso, eles estavam tomando a ceia indevidamente, e Paulo disse que essa é a razão pela qual alguns até tinham morrido. Olha como é sério, entendeu? Essa questão da comunhão, entendeu? Então, a Santa Ceia, ela representa também esse momento de comunhão que eu tenho com o meu irmão, entendeu? Se não tiver legal, eu já tenho algo aqui para me preocupar quando eu for me examinar, porque eu tenho que estar aqui, em comunhão com o meu irmão, senão a ceia não vai ser apropriada da maneira correta. É porque ela é encabulada, vá. Vamos poupar, vá. Não, exatamente. Exatamente. Inclusive existe até diferença de igrejas, né? Eu nunca participei disso não, né? Porque dificilmente eu saio assim. Mas tem igrejas, e talvez vocês saibam de algumas, em que todo mundo toma o cálice, né? Todo mundo segura o cálice e todo mundo de vez, né? Todo mundo recebe o pão e de vez. Tem isso na Bíblia? Não. Passou vergonha, você tomou antes, e pecou, entendeu? Eu sei, é brincadeira minha. Então, tem isso na Bíblia? Se é tomada todo mundo junto ou não? Não, entendeu? O que você vai ver, o relato ali de Mateus, é que Cristo estava dando. Agora, não é específico que todos os discípulos esperaram ou não, entendeu? Exatamente. Então, não é disso que Paulo está tratando aqui, não. É a questão de se apressar mesmo em relação ao outro, entendeu? Exatamente. Que estavam ali pervertendo completamente. Olha como é sério, meus irmãos. Às vezes a gente tem a tendência de perverter aquilo que é sagrado, agindo na melhor das intenções. Esse é que é o problema, entendeu? Quando a gente foge de quê? Da palavra do Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério mesmo. É por isso que a gente tem que estar sempre baseado na palavra, porque do contrário, até movido por boa intenção, a gente acaba pecando. Certo? Então, qual é o segundo meio de graça coletivo? Participar das ordenanças ou dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Sempre lembrando da obra de Jesus
e apontando também para a nossa nova realidade em Cristo Jesus e a vitória sobre o pecado. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda um restante dia na sua presença, e hoje, 6 horas, estamos de volta para mais um culto, louvor e adoração. Que Deus nos abençoe. Amém.